Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu fixar esse comentário aqui para que nós possamos já ver aqui o que nós temos para hoje, não é? Bom dia. Seja bem-vindo nesse dia 13 de julho de 2023 para essa live espiritual. Bom dia, Jussi, bom dia, Graciela, bom dia. Excelente dia para vocês que já entraram aqui cedinho, né, gente? Na madrugadinha, já entraram aqui para estar conosco nessa live espiritual. Sejam muito bem-vindas nesse dia que já deu uma esfriada, né, gente? Ontem um calor de quase 40 graus, hoje assim não caiu para 20, né? Mas tá tudo bem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui em Maringá passou uma ventania muito grande, mas glória a Deus, pelo menos aqui, até onde eu sei, no meu bairro aqui tá tudo tranquilo. E, né, estamos com energia, dá para fazer a live, não é? Porque quando dá queda de energia é um problema. Ontem no centro, estavam todos os semáforos, estava uma confusão, porque estava tudo desligado, estava uma bênção, só por misericórdia. Vamos convidar pessoas para estar aqui conosco, nessa live, né, madrugadinha, vamos lá, convidar esse povo para estar aqui conosco. Eu vou começar a chamar um povo aqui que eu não chamei. Deixa chamar esse pessoal, gente, vamos convidar esse povo. Olha só, deixa eu ver aqui, de madrugada, vamos chamar esse povo logo cedo para estar aqui conosco. Bom dia para você que vai entrando agora, bom dia, bom dia. Olha só, estamos chamando esse pessoal para estar aqui conosco nessa manhã maravilhosa, né? Porque essa manhã é de bênção, essa manhã é maravilhosa, é uma semana, né, de bênção e tudo mais. Gente, vamos lá, tá conosco aqui nesse dia. Hoje vai ser forte, gente, já estou prevendo isso. Vamos lá, Sandra, bom dia, querida. Gente, ontem eu comecei a preparar um trecho, né, eu sempre gosto de citar algum trecho da palavra com a fala que nós temos. E ontem eu estava preparando, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa que tem. Teria que ser um dia inteiro só para falar desse tema. Mas nós vamos falar o que der, não é? Nesse momento aqui que nós estamos juntos, o tempo é curto, mas eu acredito que Deus vai agir poderosamente, vai falar o necessário o suficiente para esse dia. Não é, Solange? Bom dia! Bom dia, Tânia, bom dia, Cleide. Já estamos todo mundo aqui, gente, já gostei disso. O tema de hoje, o que é? Qual que é o comando de hoje? Pare de murmurar e reclamar. Gente, ontem, o que era que Deus tinha trazido para nós? Seja grata. Perdão, minha voz tá só pela misericórdia. Já tomei quase 1 litro de água hoje, mas tá desafiador. Então, olha só. O comando de ontem foi seja grato. Foi aquela live, nossa senhora, que eu nem sei dizer. Aí eu esqueci de tirá-la meio-dia, fui tirar ela 2 horas da tarde, mas com certeza foi para alguém assistir, não é? E aí hoje o comando é pare de murmurar e de reclamar, que justamente tem muito a ver com ontem, não é? Porque o tema de ontem era seja grato. Uma pessoa que ela é grata, ela não fica reclamando e murmurando, mas hoje nós vamos falar especificamente do que é essa reclamação, essa murmuração, não é? Dando uma continuidade na fala nossa de ontem. Então, bora lá. E eu trouxe para vocês aqui, gente, algumas passagens na Bíblia. Olha o que é importante. Eu trouxe várias passagens na Bíblia que falam sobre essa parte da murmuração. O quanto que Deus fica acha desagradável essa murmuração. Então, o quanto desagrada o coração de Deus essa murmuração, essa reclamação. Gente, de verdade, agora eu vou fazer uma pergunta de verdade. Quem aqui murmura e reclama? Eu ainda. Gente, mas pensa uma pessoa que reclamava e murmurava, era eu. Mas era pior, era nível hard. Sabe assim, eu reclamava um dia assim, outro também. Era todo dia, toda hora, de tudo eu reclamava. Tudo. Então, há muito tempo atrás, Deus já me colocou isso no coração, para de reclamar, para de murmurar, mas eu não sabia o malefício que é isso na vida espiritual e na nossa vida.
Porque quando nós murmuramos e reclamamos, nós estamos atraindo para nós coisas ruins. A murmuração atrai coisas ruins para nós. Tudo aquilo que você fala, ele é como se fosse uma semente lançada. As palavras são sementes lançadas para o universo. As palavras são sementes lançadas no campo espiritual. Então, tudo aquilo que você fala de bom ou de ruim, você vai colher. Então, a murmuração, a reclamação é um plantio de coisas ruins na sua vida. A murmuração e a reclamação, ela é um louvor ao inimigo. A murmuração e a reclamação, ela fecha as portas da bênção de Deus. Enquanto o louvor liberta, a murmuração e a reclamação fecham as bênçãos. A gratidão, ela liberta, o louvor liberta e traz bênçãos, abre as comportas dos céus. A murmuração e a reclamação fecham as comportas dos céus. E fecha por quê? Porque você mesmo está plantando com a sua murmuração e reclamação, porque as palavras, elas surtem um efeito no campo físico e no campo espiritual. Olha como é forte isso. Bom dia, Andréia. Então, toda essa reclamação, toda essa murmuração, ela vai voltar para você. Quando eu entendi isso, eu comecei a me policiar, a cuidar do que eu falo. E não estou dizendo para vocês que eu ainda não reclamo e não murmuro. Só que o nível de murmuração e reclamação meu era 110%. Gente, era fora do normal. Hoje, quando eu olho, era fora da caixa. Eu nunca vi um negócio desse. Eu olho e falo, Jesus amado, como o Senhor me suportou tanto tempo? Bom dia, Cláudia. Eu olho e falo assim, Jesus, como o Senhor me suportou? Eu era uma pessoa insuportável. Eu olho para mim, gente, hoje, e lembro quando eu falo para vocês assim, eu tenho que olhar para quem eu era, ou para quem eu vinha sendo e ter nojo. Eu tenho nojo da mulher que eu era. Nisso você tá perfeita? Longe disso, não é? Mas quando eu olho, eu falo, gente, quem me suportava? Nem eu, às vezes, me suportava. Então, Deus teve uma paciência e tem uma paciência conosco. E comigo ele teve uma paciência tripla. Porque era fora da casinha. Eu era fora, eu reclamava de tudo. E eu falava que os outros reclamavam, eu não. Olha o orgulho. Eu falava que os outros reclamavam, eu não. Mas hoje, fazendo um exame de consciência, isso que é bom, não é? Bom dia, Vanessa. Nós mudamos pela dor, pelo sofrimento, pela consciência, não é? Então, hoje olhando, fazendo um exame de consciência, eu falo, gente, mas eu era muito reclamona demais. Então, eu quero que você traga com sinceridade para você e olhe em que pontos, quais os pontos que você reclama. Eu não estou falando se você reclama, porque eu sei que você reclama. Eu também reclamo. Então, não é assim eu não reclamo de nada. Gente, só se você for santo. Então, nós temos que começar já a buscar a santidade. Então, pode ser que seja aquela pequena murmuraçãozinha, aquela pequena reclamaçãozinha. Sabe aquela coisa de assim? Isso é reclamar. Já é murmurar. Por quê? Porque você comunica com a tua fala, mas você comunica com o teu comportamento. Então, sabe aquela viradinha de olho? Aquela suspirada? Isso é uma reclamação, uma murmuração. Ou seja, algo que eu não estou concordando. E eu quero trazer para vocês... Eu anotei, gente, trechos na Bíblia, e se quem tiver caderninho aí, anota, porque eu vou dar os versículos aqui, tá até anotadinho no meu computador aqui. Olha só. O veneno vem da murmuração. Gente, eu quero trazer para vocês uma passagem na Bíblia, que está lá em Números, capítulo 21, versículo 5. Olha só. Números, capítulo 21, versículo 5. Olha o que está escrito. Quando as pessoas estavam, quando o povo de Deus estava no deserto, quando saíram do Egito, estavam no deserto. Bom dia, Maria Cristina! Eles estavam no deserto, então a caminho. Partiram do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho, olha só. E começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E eles falavam assim... Nos tirastes do Egito para morrermos aqui, no deserto, onde não tem pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor, olha só, gente, essa palavra de poder, talvez vocês não tenham lido, e eu também, quando eu peguei ontem, eu falei, meu Deus do céu, e aí Deus foi falando, muita coisa que na minha cabeça veio.
Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. Olha só, uma manifestação divina sobre o povo que murmurava. Deus, ao invés de bênçãos, ele enviou serpentes para matar esse povo, para morder, para que esse povo que estava ali reclamando, murmurando, o reconhecesse. Existe um Deus maior, mas eles não estavam reconhecendo, apesar de terem sido livrados do Egito. Bom dia, Fran e Carlinha. Gente, olha só, presta atenção nessa palavra, Números 21, aí a partir do versículo 4, eu estou lendo para vocês. O povo já tinha saído do Egito, não é? O povo já tinha visto milagres e prodígios de Deus, já tinha visto, é um povo que já tinha recebido bênçãos de Deus. Eles começam a se cansar, não é? A perder a coragem no caminho e começam a murmurar contra Deus, e Deus, para que eles possam, né, reconhecer que estão murmurando, reclamando contra Deus e contra Moisés, ou seja, contra o libertador e contra aquela pessoa que Deus enviou para libertar. Porque Deus não age diretamente, ele manda enviados. Então ele reclamou contra Deus e contra aquele que foi escolhido por Deus. E quantas vezes nós reclamamos dos padres, nós reclamamos dos pastores, nós reclamamos das pessoas que estão, né, porque não condiz com aquilo que eu quero. Se nós murmurarmos contra um enviado de Deus, Deus vai mandar doença, gente. Deus vai mandar um castigo. Por quê? Porque para me matar, não, para corrigir. Só que nesse caso aqui, muitas pessoas efetivamente morreram. E olha só, ali eu quero trazer para vocês, essa passagem, ela tá ligada com a outra, em Números também, capítulo 14, tá? E essa de capítulo 14 é muito mais forte. Bom dia, Creative Society. Olha só. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no deserto ou no Egito. Por que nos conduziu o Senhor a essa terra para morrermos pela espada? Gente, olha a fala desse pessoal. Por que Deus, né, nos conduziu aqui para morrermos pela espada? Olha só. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E aí Deus diz o seguinte, presta atenção no que Deus fala agora respondendo ao povo. O Senhor disse, aí Moisés leva, né, para Arão, Moisés e Arão levam até Deus essa murmuração do povo, e o povo reclamando, né? Para Moisés, aí Moisés fala: Senhor, até quando eu vou sofrer por conta da murmuração desse povo? E aí Deus faz um juramento. Olha, gente, olha a palavra forte. Deus faz um juramento. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Eu vos tratarei como ouvi dizer. Por que eu falei agora no começo dessa live que a palavra tem um poder? É uma semente que você lança, e se você lançou e plantou o mal, você vai receber o mal. Se você murmura, você vai receber bênção? Não. Se eu e você murmuramos, nós vamos receber o quê? E aí, como eles murmuraram, reclamando, olha só o que Deus diz. Vossos cadáveres cairão. Porque o que eles falaram? Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou tivéssemos morrido nesse deserto. Essa foi a murmuração do povo. Quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito ou nós morrêssemos nesse deserto. Esse foi o que o povo falou. Olha o que Deus diz. Eu vos tratarei conforme vos ouvi dizer. Deus ouviu o que eles disseram. Vossos cadáveres cairão no deserto. Isso foi um juramento de Deus. Vossos cadáveres cairão no deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde eu
jurei estabelecer-vos, ou seja, na terra prometida, exceto Caleb e Josué. Gente, tanto, isso foi juramento, promessa de Deus. Quem entrou na terra prometida? Nem Moisés. Os únicos que entraram, de todo aquele povo que saiu do Egito, os únicos que entraram foram exatamente Caleb e Josué, como Jesus, como Deus prometeu. Perdão, porque é o Antigo Testamento. Como Deus prometeu. Deus jurou, porque murmurastes. Eu vou atender o teu pedido, eu ouvi a tua voz. Porque você reclamou, eu ouvi o que você falou. Eu ouvi a tua murmuração, então que seja feita conforme a tua vontade. Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua reclamação. Então você vai receber exatamente o que você pediu. Você pediu, não é? Eles pediram, oxalá que nós tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Pois vocês não queriam morrer nesse deserto? É nesse deserto que vocês vão perecer e vão morrer. Únicos dois que entraram na terra prometida, Caleb e Josué. Gente, olha só a fortaleza de uma palavra. Olha só o poder que tem uma palavra. Deus determinou que aquele povo fosse destruído no deserto. Não foi porque Deus é ruim. Aí, por que Deus não deixou todo mundo entrar na terra prometida? Aquele povo sofreu tanto. Sofreu, mas murmurou. Por que não sofreu em louvor? Quem não murmurou entrou na terra prometida. Quem não murmurou entrou na terra prometida. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô, a chave que eu tô falando aqui para vocês? Bom dia, Harumi. A chave que eu tô dando para vocês, que é bênçãos, louve e glorifique. Isso eu tô falando para mim também. Isso eu tô falando para mim, porque a nossa palavra tem poder e ela cria uma realidade. É quântico, é físico, é espiritual. A nossa palavra tem um poder sobrenatural de vida e de morte. Então a murmuração, ela vai fazer com que Deus desagrade da nossa oração. Não adianta nós rezarmos diuturnamente se nós reclamarmos por outro lado. É como se eu tivesse aqui, num cabo de guerra, eu rezo, mas eu reclamo. Eu rezo, mas eu reclamo. Ou seja, o reclamar é clamar duas vezes. Deus já ouviu a tua prece, pede. E espero no Senhor, mas fica num campo de guerra. Eu reclamo, eu rezo, reclamo. Ou seja, um anula o outro. Gente, olha só como é forte isso. Harumi, bom dia, serva do Senhor. Amém. Recebo, serva do Senhor. Serva do Senhor, ele escolhe os menos capacitados, né? Oh, glória a Deus. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Obrigada. Cris, Suzy e Vânia que entraram aqui. Um excelente dia para vocês. Gente, o povo clamou, o povo disse, quem dera que nós tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Deus manda e fala. Deus manda para Moisés falar, eu juro que vocês morrerão no deserto. Eu ouvi a sua reclamação. Então eu vou atender aquilo que eu ouvi da sua boca. Gente, cuidado com o que nós falamos para Deus, porque Ele vai ouvir a nossa oração e a nossa reclamação. Olha só. Gente, é muito forte. A hora que eu peguei essa palavra, onde eu comecei a estudar, eu falei, misericórdia, Senhor, quantas vezes que eu atraí maldição para minha vida pela minha palavra. Quantas vezes? E olha só, o que representa aquelas serpentes? Não é trazendo aquela outra passagem que eu falei, porque eu li ali para vocês Números 21 e Números 24. Mas capacidade muito bem escolhidas e você é capacitada por Deus, minha querida. Amém, Tânia. Amém, recebo. E é tão bom saber isso. Sabe por quê? Porque eu entender que a capacidade não vem de mim, que é de Deus. E eu tenho que lembrar isso todo dia para eu ser cada vez mais humilde, né? E ficar como um barro que está na mão dele para ele moldar, não é? Para que ele me molde segundo a vontade dele. Porque quanto mais eu me deixar moldar, mais ele vai me usar. E ter essa consciência de que não sou eu é uma bênção. Porque Deus dá e Deus tira a hora que Ele quiser, não é? Então, isso me mantém... primeiro me mantém em sossego, porque eu falo, não preciso
ser maravilhosa, ser boa demais, porque é Deus que vai agir em mim, então aí é tudo certo, né? Eu falo assim, tira um peso das minhas costas, né? Porque o agir é dele, então fica muito tranquilo, graças a Deus, não é? Então olha só, quando eu trouxe ali em Números, que Deus mandou serpentes para morder o povo que estava reclamando, o que significa essa serpente, gente? Um veneno. Um veneno, mas o veneno, gente, ele vem dessa murmuração, ou seja, o próprio povo atraiu sobre si o veneno com a sua murmuração. O próprio povo atraiu sobre si esse veneno que mata por conta da sua murmuração. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual o veneno que você tem atraído pelo que você fala? E eu estou fazendo aqui exame de consciência de mim mesmo. Quais os venenos que nós temos atraído pela nossa fala? Quais são as serpentes que estão vindo no meio dos nossos desertos, mas que elas estão vindo porque nós murmuramos e reclamamos ao invés de glorificar a Deus em tudo? Não é porque diz a palavra, em tudo dai graças a Deus. Só que nós, ao invés de darmos graças a Deus, nós não enxergamos lá adiante. Nós não enxergamos com os olhos da fé e nós começamos a murmurar, reclamar. E nós atraímos o quê? Coisa ruim, morte para nossa história, morte durante a nossa caminhada, porque nós escolhemos murmurar ao invés de agradecer. E esse murmurar atrai o veneno das serpentes. Gente, olha isso. Esse diamante aí na sua parede não é à toa, vem sendo lapidada dia a dia. Amém, 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 amém. Tem muito para tirar ainda, tem muita lasca ruim para tirar daqui, para aparecer o diamante bruto. Mas eu olho para ele e falo, glória a Deus, né, todo dia. Bom dia, Léo e Rayane, bom dia. Então, olha só, esse veneno ele vem da murmuração, da reclamação que vai enfraquecendo corpo, mente e espírito, gente. Por que o povo perdeu a coragem no deserto? Porque eles já vinham reclamando, eles já vinham murmurando. Então, a murmuração ela vai nos tirando a coragem, vai nos tirando a força que vem de Deus, vai nos enfraquecendo e enfraquece corpo, mente e espírito. O ser humano, nós somos um tripé, formado por corpo, mente e espírito. Quando esse tripé é abalado, em algum dessas áreas, nós caímos. E essa murmuração ela vai sendo usada como um enfraquecimento. E o inimigo ele é forte para falar isso para você. Reclama, não tá bom não, podia ser melhor. Gente, a gratidão torna tudo que nós temos suficiente. Mas a reclamação ela torna milhões de coisas que nós temos insuficiente. Porque nada nunca tá bom. Percebeu isso? A pessoa que ela murmura, que ela reclama... E eu me vi nessa armadilha muitos anos, mas muitos anos. Mas era demais. Ela reclama porque tá sol, ela reclama porque tá frio, ela reclama se a casa dela não tá desse jeito, ela reclama se o cabelo dela não tá desse jeito, ela reclama se ela tem saúde, ela reclama se ela não tem saúde, ela reclama se ela tá gripada, ela reclama se ela tá com Covid, tudo ela reclama. Olha só, e o pior... Esse enfraquecimento vai tirando a vida de Deus que está dentro de nós. A murmuração tira de Deus dentro de nós. Porque Deus não habita num lugar que é negativo. Deus não habita num lugar que é ruim. Então nós não estamos preparando o nosso coração, a nossa casa, que é o nosso coração, para Deus. Nós começamos a reclamar, nós começamos a encher o nosso coração de raiva, de ódio. Porque tudo aquilo parece que é pouco. Aí eu começo a cobiçar as coisas dos outros, eu começo a verificar o que o outro tem e não o que eu tenho. E eu começo a tirar Deus de dentro de mim com essa murmuração. Olha só como é forte isso. E aí eu trouxe para vocês, porque esse veneno, gente, ele vai conduzindo, olha só, essa murmuração, ele vai sendo como um condutor dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, o que nos motiva, vamos dizer assim, né? A automotivação. Se eu tô feliz, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos são de alegria, de felicidade. Mas se eu começo a murmurar, é como se essa murmuração fosse um combustível que vai conduzindo os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Essa murmuração, ela vai sendo o combustível, ou seja, vai sendo o condutor
de todas as nossas ações. E quando menos percebemos, nós estamos numa vida de miséria, de pobreza espiritual, de pobreza física, de doença física, inclusive. Pode ver que uma pessoa, quando ela está muito doente, e se ela não é a pessoa que está em Deus, ela vai definhando cada vez mais, porque ela só fala da doença dela. Ela não fala da cura. E ela não fala de louvar e agradecer por aquela doença que pode estar curando o espírito. Aquela doença física pode ser um canal para uma cura espiritual. Mas a pessoa que ela está doente, você pergunta para ela, ela fala assim, tô boa não. Gente, hoje estou resfriada. Cada hora é uma coisa. Uma hora eu tô com gripe, uma hora eu tô não sei o quê. Aí ela começa a desfiar o rosário. E tem pessoa que, inclusive, você chega e fala assim, nossa, eu tô com dor na coluna. Fala, mas a minha dor é muito maior. Gente, tem gente que tem competição de dor. Se você falar que tá com dor de cabeça, vixe, mas você não sabe, eu tenho uma enxaqueca que é a vida inteira. Gente, a pessoa não fala da cura, ela só fala da dor. Isso é murmurar. Isso é reclamar. Gente, as pessoas sempre me perguntam, nisso como tá? Eu falo, tô bem, graças a Deus. E quando eu mando ali se alguém me pergunta, nisso tudo bem? Eu falo, ótima, graças a Deus. Posso estar com dor, eu tô falando que eu tô ótima. Eu posso estar com um monte de problema, que quem não os tem. Eu sempre falo que eu tô bem. Porque eu vou ficar falando que eu tô ruim. Se eu falar, eu só vou aumentar mais essa energia negativa. Então eu já vou profetizar, é uma profecia. É uma profecia, tô bem, tô ótima, glória a Deus. Não é? Que trabalhando, tá acordando de madrugada, mas tá tudo ótimo, glória ao Senhor. Então, olha só como muda. Você tem o poder de mudar com a sua palavra. Gente, eu trouxe para vocês aqui mais umas passagens na Bíblia que fala, são muitas passagens que fala da murmuração. Se você jogar no Google, o que tem de palavras que fala de murmuração, mas eu trouxe algumas principais aqui para vocês. Olha só, porque, gente, é normal nós estarmos cansados no meio do deserto. É normal, a labuta diária, ela nos cansa, nós somos humanos, não é? Nós não somos Deus. Então, é normal o cansaço. Mas nós não podemos deixar esse cansaço e trazer, perdão, essa covardia de não glorificar a Deus. É um processo, gente, é um período. E nós vamos estar cansados sim, porque nós somos seres humanos. Mas em tudo dai glória a Deus, porque eu tenho que profetizar que está tudo bem, para que isso já cada vez mais esteja bem. Quanto mais eu profetizar coisa negativa, mais coisas ruins você vai atrair. Olha só, Érica, bom dia, Camila Oliveira, bom dia, Rô Oliveira. Olha só a passagem que tem aqui sobre a murmuração. Irmãos, não vos queixeis uns contra o outro, para que não sejais condenados. A queixa o que é? A reclamação, a murmuração. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Já em 1 Coríntios 10, 10 está, não murmureis, como também alguns daqueles murmuraram e foram mortos pelo exterminador. Quem murmura atrai morte para si. Quem reclama atrai a morte para si. A morte física, a morte espiritual, a morte mental. Olha em Filipenses, capítulo 2, eu estou olhando aqui no meu MacBook, tá? Estou aqui com o computador. Vamos lá. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, por meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Gente, se nós olharmos, o mundo inteiro está numa reclamação, numa murmuração. Nós precisamos ser esses astros, essa luz, essa vela que acende, não é? Essa luz, esse lampião, sei lá como você queira chamar, essa luz de Cristo no meio desse mundo que só reclama, que só murmura. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Agora em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Romanos 9, 20. Mas ó homem, quem és tu para contestar a Deus? Ou seja, para reclamar contra Deus? Contestar, ou seja, bater de frente com Deus? Porventura coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim?
Gente, quantas vezes aqui eu trago algo que eu falava, Senhor, para que eu nasci? Juro, gente, por que eu nasci, meu Deus? Eu tenho uma irmãzinha que ela faleceu, eu não a conheci. Minha mãe teve 8 filhos, mas já uma das menininhas lá, que é bem antes de mim, a minha mãe contava que ela nasceu e ela durou 24 horas e já morreu. Ela já nasceu com um probleminha aquele tempo no sítio, né? Não se sabia o que era. Então a Inês, ela chamava Inês, que eu falo que é meu anjinho no céu hoje, me cuidando. A Inês, ela durou 24 horas. E eu falava para Deus, Senhor, por que não fui eu que morri? Deixasse a Inezinha viver. Gente, quantas vezes que eu falei isso? Imagina o quanto desagradou o coração de Deus. Mas eu vivia naquela depressão, lembra? A depressão que eu tive? Bom dia, Rosana. Eu tive depressão. E quanto mais depressiva eu ficava, mais eu reclamava. E eu não saía da depressão, porque aí entra num ciclo vicioso. Reclama, ou seja, eu fico murmurando, clamando 200 vezes, falando a mesma coisa, como um disco arranhado. Sabe aquele disco que fica arranhado? Era eu. E eu falei inúmeras vezes, Senhor, por que eu nasci? Por que ele não deixou a Inezinha viver e eu não morri? E aqui nessa palavra está falando, porventura a coisa formada, ou seja, nós, diremos ao que formou, que é Deus, por que me fizeste assim? Então, quando nós não agradecemos a forma que nós estamos, por que eu não nasci com o cabelo desse jeito? Por que eu não nasci? É reclamação, é murmuração. E nós estamos falando, contestando Deus. Por que o Senhor me fez assim? Porque Ele quis que fosse assim, gente. Ele é Deus, não é? Mas eu demorei para compreender isso. Bom dia, Isa. Olha só. Tendo, pois, agora já em outra passagem, Êxodo. Tendo, pois, ali o povo, teve sede e água, murmurou de novo. Gente, se nós olharmos o povo do deserto, e eu quero trazer aqui essas duas, acho que são 2 passagens a mais aqui, ó. Tá lá em Êxodo. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, ao gado? E aí, disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. O Senhor ouviu as vossas murmurações. E eu quero trazer para vocês, isso aqui está em Êxodo. Capítulo 17 e capítulo 16, gente. Se nós olharmos o livro de Êxodo, nós pegaremos ali inúmeras murmurações do povo durante o deserto. E agora eu entendo por que eles ficaram 40 anos no deserto. Porque eles não aprenderam nada. Deus deu a libertação. E ainda assim eles murmuravam direto. Praticamente todos os dias eles reclamavam contra Deus. E aí, isso, né? Os teólogos falam que aquele trecho que era para passar, acho que em 40 dias, demorou 40 anos. E a nossa graça pode estar demorando, comparativamente aí, né? 40 anos, porque nós não estamos louvando. Então, 40 dias para 40 anos, dá uma diferença boa, sim ou não? O povo que poderia ter entrado todos na terra prometida em 40 dias, demorou 40 anos para entrar. E só entraram 2. A nossa vida, a nossa graça que nós estamos pedindo, já poderia ter vindo. Mas não veio ainda porque nós não aprendemos nada. Porque nós ainda estamos reclamando, porque nós ainda estamos murmurando, porque nós ainda não entendemos que foi Deus que nos libertou na cruz através do seu Filho Jesus. Nós não o vemos como nosso libertador. Nós ainda estamos colocando a confiança em homens e não num Deus que pode tudo. Um Deus que saiu de uma cruz. Um Deus que triunfou sobre a morte. Um Deus que triunfou sobre o seu maior inimigo. E nós ainda não acreditamos. Hoje ainda eu lia uma palavra
Paulo Vieira nos ensinou lá atrás. Ele dizia assim, que tudo e todos temam e tremam diante da cruz vazia. Porque, gente, a cruz é sinal de salvação. E nós não vemos isso. E nós estamos reclamando, murmurando, esperando, confiando que alguém vai prover, que não sei quem vai ajudar, mas nós não colocamos em Deus a nossa confiança. Olha a Tânia falando, isso, Tânia, sentiram até falta da cebola, gente. Pode um negócio desse? Deus estava dando maná, não é? Eles não viam as bênçãos que tinham alcançado. Eles tiveram falta da cebola. E quantos de nós não estamos chorando com falta do Egito, da cebola? E esquecemos de olhar para frente e ver o que Deus tem um maná. Deus tem um oásis na nossa frente. E talvez muitos de nós vamos nos perdendo no caminho, morrendo no caminho. Não é exemplo do povo que morreu no deserto. Porque nós não estamos visualizando a terra prometida. E nós não estamos agradecendo pela terra prometida que virá, nós estamos reclamando pela cebola que nós não temos mais. Olha só. Gente, é muito forte. E eu falei ontem para vocês que a reclamação e a murmuração é um louvor para o diabo. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu murmuro, eu estou louvando o demônio, que é o divisor. Demônio, né? Diabolos significa divisor. A pessoa tem medo até de falar diabo e de demônio. É divisor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para dividir. Ele não quer união. E quantas vezes nós estamos reclamando dos filhos, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando da nossa vida, e não estamos olhando para o lado bom, o lado bom da moeda, não é? Sempre tem um lado bom. Uma doença, Nice, tem um lado bom? Tem. A doença, ela pode nos libertar, a doença física, ela pode nos libertar espiritualmente. A doença física pode ser oferecida como um gesto, como um sacrifício. Senhor, eu estou oferecendo a minha doença. Falei isso para você essa semana. Eu estou oferecendo essa minha doença, né, esse período que eu estou passando de doença, essa situação difícil, pela conversão dos pecadores da minha casa, da minha família. Ou pelos pecadores do mundo inteiro, ou pela salvação das almas, ou enfim, pelas crianças, né, que passam fome, pelos pais, enfim, você oferece para quem você quiser, pelos sacerdotes. Então, até na doença. Nisso teve um acidente. Sim, em tudo dai graças a Deus. Nisso, mas eu perdi uma pessoa da minha família, morreu. Gente, nós vamos morrer, gente, nós vamos morrer. Quem ainda não se tocou que a gente vai morrer uma hora, nós precisamos acordar para a vida. A única certeza que nós temos é que nós morreremos o corpo físico. Mas também a mesma certeza nós temos que o nosso corpo glorioso vai ressuscitar. Então são duas certezas num momento só. No momento da minha morte, se eu tiver vivido segundo a vontade de Deus, meu corpo glorioso vai ressuscitar. Para o céu, né? Ou pode ser um corpo que, né? Pode ser o espírito não ir para o céu. Agora, é a certeza. Eu não sei a dificuldade que as pessoas têm de não entender a morte. Existe um luto? Claro, gente, ninguém morre. Até hoje eu choro pela minha mãe. Até hoje eu choro e sinto saudade do meu pai. Mas eu tenho uma aceitação de que foi feita a vontade de Deus. Nesse mesmo a tua mãe que se suicidou, eu sei que não era a vontade de Deus que ela fizesse isso. Mas eu sei que Deus tira de tudo um bem maior. E eu creio, pelo poder dele, pelo poder misericordioso, que minha mãe entrou no mar da misericórdia de Deus, no oceano da misericórdia dele. E assim como meu pai. Por quê? Porque eu rezo para eles todos os dias, eu comungo por eles todas as vezes. E aquilo que eles não fizeram na terra, eu estou completando com as minhas orações, com os meus sacrifícios para os meus pais. Eu tenho certeza, gente, em nome de Jesus, que não é porque minha mãe se suicidou que ela não foi para o céu. Eu tenho certeza. Eu tinha essa dúvida há uns anos atrás, falei, não, eu tenho plena certeza porque Deus já me mostrou. Deus já me mostrou. Minha mãe e meu pai, eles vão para o céu. Já me mostrou, eu tenho essa plena convicção. Agora eu tenho que me cuidar para ir para o céu com eles, porque eu não sei se alguém vai rezar para mim quando eu morrer, né?
Meu pai e minha mãe tem uma pessoa aqui que reza por eles todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias eu faço sacrifícios por eles. Todos os dias. Então nós temos que compreender que a morte é só uma passagem. E eu tenho que ser grato, parar de murmurar e reclamar, porque senão eu não vou alcançar a glória de Deus. E o pior não é a morte física. O pior não é morrer no deserto. O pior é depois não ir para o céu, um deserto eterno. Imagina, Deus me livre e guarde. Sangue de Jesus tem poder. Então nós precisamos olhar, gente, o que está saindo da nossa boca. É reclamação, é murmuração. Senhor, sela meus lábios. Todos os dias eu faço o sinal da cruz nos meus lábios, falando, Senhor, sela os meus lábios. Eu tenho meu óleo, olha aqui, tá até aqui comigo que eu tinha acabado de passar. Meu óleo exorcizado. Todos os dias eu faço a unção do óleo exorcizado em mim inteira. Todos os dias. Eu carrego comigo. Eu tenho esse vidrinho aqui, mas eu tenho um vidrinho dentro da minha bolsa. Eu carrego meu óleo exorcizado e eu faço o sinal da cruz. Eu falo, Senhor, sela os meus lábios para palavras enganosas, para palavras malditas. Que da minha boca só saia bênção. Tem hora que não sai só bênção, tem hora que não sai, gente. Eu sou humana. E eu tenho que também compreender que eu vou fraquejar. Mas imediatamente eu já tenho essa consciência e eu me arrependo. Senhor, perdão. Eu tenho um desafio muito grande no trânsito, gente. No trânsito, para mim, é um desafio. É desafiador no trânsito. Porque ontem mesmo, gente, eu estava andando, acho que a uns 30, 40 por hora. Um motoqueiro, pelo sangue do cordeiro, eu estava trazendo meu filho da autoescola e eu estava andando assim, bem devagarzinho. Um motoqueiro, ele estava dando seta que ele ia para a direita. Ele entrou, cruzou na minha frente para a esquerda. Gente, foi meu anjo da guarda que freou aquele carro. Apesar de eu estar andando devagarzinho, moto, ela perde o equilíbrio muito fácil. Se eu tivesse encostado na moto do rapaz, ele teria caído na minha frente. Teria causado um acidente. E eu andando a 30 por hora, 30, 40 por hora porque eu estava aqui já chegando na rua da minha casa, e andando bem devagarzinho, o rapaz dando seta para direita, ele não olhou, porque o meu carro não faz muito barulho, eu estava muito devagar, então não tinha barulho, e o capacete, acho que, também impede. Ele simplesmente dando seta, ele cruzou. Gente, eu falo, foi meu anjo da guarda que freou. Naquela hora, eu, miserável! Na hora eu já repreendi, falei assim, eu repreendo, abençoado, 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 abençoado. Então, para cada palavra hoje que eu falo, que não é uma palavra tão abençoada, eu imediatamente já peço perdão e eu já repito umas 10 vezes uma palavra de bênção. E eu falo, Deus abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja. Porque um rapaz daquele... Gente, eu falei pro meu filho, se um carro tivesse a uns 60 por hora, tinha moído aquele rapaz. Foi meu anjo da guarda que deu um reflexo para mim que eu freiei o carro. Porque ele cruzou, gente, acho que assim, ó, com uns 60 centímetros na minha frente. Não deu um metro. Então você imagina. E aí no trânsito é o meu desafio. Não murmurar, não reclamar no trânsito. Fátima, bom dia! Então olha só. E aí outro dia, sabe o que Deus me falou? Deus me falou, gente, claramente. Eu não sei se eu anotei nesse caderninho aqui, não. Ah, não, eu anotei em outro lugar. De hoje em diante o trânsito vai ser o seu calvário. Porque a maior reclamação minha é no trânsito. O trânsito vai ser o seu calvário. Ou seja, eu vou ter que levar essa cruz com sabedoria. Dirigir, porque eu não gosto de dirigir. Se tiver alguém para dirigir para mim, eu prefiro. Mas aqui em casa só eu que dirijo. Então, todas as vezes que eu estou no trânsito, hoje eu lembro, eu falei o meu calvário. E aqui é que eu tenho que mostrar que eu sou filha de Deus. Aqui é que eu vou levar a minha cruz. Vou levar a minha cruz com muita dignidade. Porque é onde eu estou mais reclamando, é onde eu estou mais murmurando. E aí Deus me mostrou claramente, o trânsito é o seu calvário. Ou seja, leva a cruz com sabedoria. Aí, Harumi, olha aí, tá vendo? Nem sei por que eu estava falando isso. Então agora já entendi. Então aí, amiga, hashtag fica a dica. Márcia, bom dia. Harumi, Deus falou claramente, eu estava rezando, eu falei, Senhor do céu, esse trânsito, porque a minha vontade, gente, é bater em algumas pessoas no trânsito, porque as pessoas não têm noção. Mas aí, eu não posso mudar as pessoas, posso?
Eu não posso. Então eu tenho que mudar a mim mesma. E aí Deus disse, mas claramente, de hoje em diante, o trânsito é teu calvário. Ou seja, é aqui que você vai ter que profetizar bênçãos, falar mais bênçãos. Então eu tenho feito isso. Quando a pessoa vai, já vem, né? Aí eu, abençoado, 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 abençoado. Deus proteja, Deus guarde. Aí eu começo a abençoar a vida dessa pessoa. Eu tenho feito isso. Porque, gente, não, eu era palavrão. Mas vocês não têm noção tanto de palavrão. E eu deixava irritado quem estava comigo. A minha filha, Débora, ela falava, mãe, dava irritação de andar com a senhora. Então, olha só. Deus ensinando. Deus ensinando. Então, que hoje Deus dê a você uma língua sadia e a mim também. Uma boca de profeta. Profeta de bênçãos. Não é? Hoje eu clamo sobre mim, sobre você, pela ação do Espírito Santo de Deus. Uma boca de profeta. Uma boca ungida pelo Espírito Santo de Deus. Para que de nós só saiam palavras de bênção. Jamais palavras de maldição. Mesmo no trânsito. Gente, 7h30. Deixa eu já correr porque eu tô com trocentos compromissos e vocês também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, olha lá, quanta coisa Deus nos falou hoje, não é? Quanta bênção Deus nos falou. Então, que você seja extremamente abençoada, que sua vida seja abençoada. E bora lá, porque amanhã tem mais, né, gente? Amanhã nós já estaremos... Nossa, amanhã é forte a palavra também, viu? Amanhã é forte a palavra. Tira um print dessa tela, me marca, publica aí e fala pra você o que te impactou nessa live. Coloca lá no teu stories. Tá bom? Põe no stories porque depois aqui... Ó lá. Então, mas agora, Harumi, você vai falar o seguinte. Você vai falar abençoado, 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 abençoado. Faz um yes, né? Você que sabe o que é o yes. Yes, yes. Então, se escapar um palavrão, se escapar um xingamento, lembra que xingar, o palavrão, a murmuração é louvor ao diabo. Então, para cada palavra de maldição, fale pelo menos 3 de bênção. Para anular. Não é? Lembra do cabo de guerra? Uma palavra de bênção, uma de maldição, anula. Anulam entre si. Então, você, além de anular, você fala mais. Então, pelo menos 3 de bênção. Então, você xingou, fala 3 vezes. Sangue de Jesus tem poder, abençoa essa pessoa, ilumina essa pessoa, gracia essa pessoa, Senhor, obrigado. E começa a abençoar. Abençoado, 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 abençoado. Pronto, anula. Tá bom? E aí, devagarzinho, você vai lembrando. Tá? Cuidado com o que sai da nossa boca, né? Gente, até amanhã. Deus abençoe. Um beijo pra vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo!